para passar por questões delicadas como que a gente não pode controlar, que são as questões econômicas, que às vezes podem nem estar dentro do nosso país, pode estar fora do nosso país, e que nos afetam muito, é fundamental que a gente tenha realmente uma clareza dessa conversa com os nossos profissionais que trabalham com a gente. Quais são os nossos valores? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui dizendo as coisas mais ou menos para os nossos clientes? Olha, dá para fazer esse documento aqui, eu dou um jeitinho aqui? Não. Você nunca pode dar jeitinho. É respeitando as leis. Se você tem um zoneamento da sua cidade, leia o zoneamento, respeite o zoneamento da sua cidade, o que pode ser ocupado e o que não pode ser ocupado. Não venda o que você não pode vender. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado imobiliário. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio, no seu tocador preferido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. É só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje, a gente abre as portas para Alfredo de Freitas, fundador da Nova Freitas, e que acaba de encerrar seu mandato como presidente da BMI. Alfredo está à frente de uma imobiliária com 78 anos de história, 150 colaboradores e 200 milhões de reais em VGV no último ano. É a maior operação do Vale do Paraíba, polo tecnológico e uma das regiões mais estratégicas do estado de São Paulo. A Nova Freitas tem 4 unidades em São José dos Campos, além de presença em Caraguatatuba e Pindamonhangaba. A imobiliária atua ainda com coordenação de vendas em Aparecida e Lorena. É uma empresa que cresceu junto com a região do Vale do Paraíba e que agora já está na 4ª geração da família na gestão do negócio. O Alfredo vai falar com a gente sobre a transformação de São José dos Campos, sucessão familiar e a construção de um grupo imobiliário moderno que une valores e inovação. Uma conversa sobre a importância das parcerias, da família, responsabilidade e de como construir um legado de décadas. Alfredo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O que a gente estava falando lá atrás, o teu tempo na prefeitura, né? Você ficou quanto tempo na prefeitura? 8 anos. Fiquei 8 anos. Na prefeitura de São José dos Campos. Fiquei. Como é que você fez para balancear, né? Ou para trabalhar junto prefeitura com a Nova Freitas, cara? Essa é uma belíssima pergunta. Eu recebi algumas críticas ácidas da minha sócia, minha irmã, à época, porque como é que você vai fazer para você trabalhar na prefeitura e trabalhando com a imobiliária? Não tinha jeito de fazer uma equação que pudesse dar absolutamente certo essa divisão de tempo. Eu acabei dizendo para minha irmã, não, fica tranquila que 5 horas da tarde eu saio da prefeitura e estou aqui 5h05, 5h10, tudo pertinho, e eu fico aqui até umas 8 horas da noite, então 3 horas por dia eu estou me dedicando à imobiliária. Eu não consegui fazer isso. Eu chegava 4, 5 horas da manhã na prefeitura, aí tem umas histórias, e saía 8, 9, 10 horas da noite. Não havia como conciliar, eu tive que me dedicava no final de semana, 1, 2 horas ao meu trabalho na imobiliária, e sentei na cadeira pública e fiquei mais focado nesses 8 anos na cadeira pública. E tem alguma coisa que você aprendeu nessa época que te ajuda hoje no mercado imobiliário? Nossa, muita coisa interessante. Eu acho que eu ajudei a prefeitura do ponto de vista do corretor de imóveis, que é a nossa profissão, tem muito a entregar do ponto de vista de conhecer o ambiente regional, ruas, avenidas, problemas dos bairros. Sabe, o corretor que está habituado a estar na rua, ele é um corretor que conhece bem os problemas da cidade. Mas, por outro lado,
A prefeitura me ensinou mais sobre zoneamento, mais sobre ocupação de espaço urbano, mais sobre como planejar uma cidade, mais como se fazer um planejamento sustentável. Foi realmente assim uma troca bacana, né? maravilhosa. Que bacana. Vou aproveitar e pegar o gancho. Você nasceu em São José. Sou nascido e criado em São Perfeito. José, embora passei um tempo na cidade de Campinas, por uma temporada, porque eu sou formado lá pela Universidade Estadual de Campinas. Meu pai também foi ser professor na Universidade Estadual, meu pai era professor. E então tivemos um tempo, ele professor e eu depois morando lá. Legal. Mas então você, sendo de São José, antes da gente falar de trabalho, você lembra como era a cidade quando você era criança? Que imagino que mudou bastante, né? Até se tornar o polo que é hoje. Mas principalmente, você lembra como era a casa que você morava? Como era a rua que você morava lá? Lembro muito bem. Meu pai era um professor do ITA, do Instituto Tecnológico de Legal, Aeronáutica. hein, cara? Legal. Meu pai veio aqui de São Paulo, a minha família, pelo lado de pai, é daqui de São Paulo, da Vila Madalena. Aí meu pai é convidado para trabalhar no ITA e foi morar no CTA, Centro Tecnológico de Aeronáutica. Hoje já é o Comando Técnico Aeroespacial, mudou o CTA. Então nós morávamos dentro do centro. Tem unidades residenciais para os professores. Eu nasci dentro do CTA. Olha, cara, deve ser uma experiência bem diferente. Que é, digamos, a gente falava que era o melhor condomínio fechado, porque era vigiado pelos militares da aeronáutica, onde abrigava o ITA, onde abriga o ITA até hoje. Né? E os professores do ITA moram nas unidades residenciais fornecidas pelo ITA aos professores. Isso é uma situação que perdura até hoje. Eu nasci em 1960 e o ITA tinha 20 anos, menos de 20 anos. A casa, inclusive, era do Oscar Niemeyer, que projetou. Inclusive, hoje essas casas estão sendo reformadas em São José dos Campos. É um patrimônio tombado. Legal, o ITA foi todo ele, a estrutura, o auditório do ITA, salas do ITA, todos do projeto do Niemeyer, que veio fazer esse projeto em São José dos Campos a pedido dos militares que comandaram então. Eu morei numa dessas casas que era um ícone arquitetônico, né, então lembro muito bem, era uma casa que estava sendo até asfaltado, o ITA estava em construção, né, o CTA estava em construção. Então, era uma São José que se transformava com a chegada do ITA. A São José tem duas fases importantes. Tem uma fase chamada fase sanatorial, que é dos anos 20 e 30, que é a fase dos sanatórios. O Brasil tinha poucas cidades que podiam abrigar as pessoas que morriam e foram tentar se salvar do grande problema que é a tuberculose. São José dos Campos era uma das sedes, Campos do Jordão, também mais conhecida por ser uma sede para tratamento de tuberculose, Belo Horizonte e mais uma ou duas grandes cidades pelo Brasil. A Santa Casa de São Paulo tinha uma estrutura em São José, montou uma unidade em São José por causa do clima. São José tinha um clima e tem um clima muito agradável, propício para poder atender esse tipo de demanda. Então, meu pai, enfim, acabou indo por esse motivo para o ITA. E meu avô veio anos antes de Barretos, doente de tuberculose. Olha só. Aí traz a minha mãe, que conhece meu pai, se encontra e cá estou eu aqui. Então essa era São José dos Campos. Até que idade você ficou nessa casa? Nós ficamos até 1969, porque depois meu pai recebe um convite também bem bacana da Unicamp, em formação, para ser o primeiro coordenador e desenvolvedor do Centro de Computação da Unicamp. Meu pai realmente tinha um conhecimento muito grande de formação em tecnologia, né? Por isso que ele acabou indo também, sendo convidado para ir para o ITA, para poder trabalhar nisso. Depois ele trabalhou no Centro de Desenvolvimento de Prevenções de Desastres Atmosféricos. Ele equipava os aviões que faziam chover com os equipamentos que vinham da Alemanha, de outros países, para poder fazer as pesquisas no nosso Nordeste brasileiro. O ITA realmente estava em ebulição. Sim. E foi se reconstruindo, né, e passando por muitas fases, né, e ali meu pai ficou muitos anos e fomos para Campinas. Meu pai ficou na superintendência do centro, montou o Centro de Computação da Universidade Estadual. Depois retornamos para São José, onde meu pai vai para o Departamento de Meteorologia. E aí também tem um pouco do estímulo. Meu pai começa também a querer que eu vá para o escritório. Meu avô também já queria que eu ficasse no escritório, na imobiliária. Então tem uma história aí ligada ao meu tempo antes da universidade, durante a universidade e depois da universidade, que meu avô
não quis que eu ficasse em Campinas, quando eu me formei em economia, sou formado em economia. E aí o meu avô falou, não, quanto que você quer ganhar para vir para trabalhar na imobiliária? Mas assim, foi bem bacana, porque o meu avô acabou indo e eu falei para ele, não precisa me pagar mais do que já tinha me oferecido na Unicamp para ficar em Campinas, logo após a universidade. Eu vou até pela metade do valor que você está me oferecendo, ou que você possa me oferecer, ou nem sei o que você vai oferecer, mas eu quero voltar para São José. Eu quero continuar na imobiliária, me dar um espaço lá. E estou aqui. Agora sim, você está falando das coisas de tecnologia, né? Até essa inspiração. E o quanto isso te inspirou a trabalhar com tecnologia na imobiliária? Isso foi trabalhar com inovação, no geral. Essa abertura do que meu pai tinha, do exercício disso, que eu fui, obviamente, acompanhando a vida inteira dele, até o falecimento dele. Meu pai era um homem realmente ligado a esse ambiente de tecnologia, foi me chamando muito a atenção. E era o que realmente trazia qualidade, mudança, desenvolvimento. Eu voltei, para você ter uma ideia, como isso é tão forte. Quando eu voltei formado, eu chego na imobiliária com uma cena interessante que eu nunca esqueço. Falo isso muitas vezes. Uma cena onde os proprietários de imóveis estão numa fila, naqueles dias de recebimento do aluguel, presencialmente. Isso era o ano de 1983. E aí eu encontro aquelas filas de proprietários, já era assim, mas caramba, o proprietário aqui, em 1983 a gente tem que ter alguma coisa mais desenvolvida, etc. E era um sistema naquela ficha espelho, anotando, o proprietário veio receber pago, né, no dia tal, o carimbinho e uma assinatura da pessoa que repassou o cheque para o proprietário do aluguel que tinha sido depositado pelo inquilino. E o proprietário naquela fila xingando, pô, minha vez. Nós tínhamos uma carteira de locação muito grande, já naquela época, já tínhamos uma imobiliária muito estruturada. Fomos a primeira imobiliária do Vale do Paraíba e meu avô já constituiu uma carteira significativa, então era um volume muito grande de proprietários, não era pouca coisa. E eu falei, não, vamos terminar isso. Aí eu comecei a estudar, vim no Rio de Janeiro que tinha um programador. São Paulo não tinha programadores na área de locação. Olha, não tinha, para fazer bons programas para esse trabalho em computador de pagamento e recebimento de aluguel. Não tinha aqui em São Paulo. O sistema aqui era arcaico. E aí eu fui buscar no Rio de Janeiro. Lá tinha um cidadão que estava fazendo para as grandes imobiliárias do Rio, 3 ou 4. Aí falou, Alfredo, vai buscar o programador, um desenvolvedor no Rio de Janeiro. Nessa época já era PC, né? Já era o PC que você conhece ou você trabalhava com a Apple? Não, trabalhávamos. Eu vou dizer para você. Aí eu comprei um equipamento, essas coisas eu tenho viva memória. Um i7000 PC XT da Itautec. Trouxe o programador do Rio, ficava uma fortuna, e resolvemos o problema de organização, de fila, de planejamento financeiro, da própria estruturação. Acabei com a fila, acabei com aquelas coisas de fichinha, enfim, foi transformador. Olha só. Foi muito transformador, porque é uma coisa absolutamente simples, mas na época não era. Em São José não tínhamos nenhuma imobiliária com um computador. Foi a primeira imobiliária a pôr um computador dentro da estrutura, a colocar um programa, uma plataforma que pudesse fazer essa gestão das administrações de locação. Então éramos os primeiros. Né? E aqui em São Paulo, tanto é que me chamavam no Secov aí logo comecei a frequentar. Apresentar algumas questões ligadas às garantias. Pra você ter uma ideia, fomos um dos primeiros a fazer título de capitalização aqui no estado de São Paulo. E ficavam as imobiliárias grandes daqui, até meio surpresas que uma imobiliária, digamos assim, pequena, do interior do estado, tivesse alguma tecnologia que, realmente, para 85, 86, 87, as imobiliárias começaram aqui em São Paulo a também ganhar corpo, também porque já tinham imobiliárias com grandes estruturas em São Paulo, óbvio, né? Mas, assim, tinham pouca tecnologia, muito pouca tecnologia no início dos anos 80. Pois é. Eu tô ouvindo você falar, assim, eu tô meio surpreso, porque antes da gente começar... Surpreso não, né? Mas impressionado, porque antes da gente começar, você estava falando da tokenização, né? Que você está envolvido também no projeto. Sim. Então, é muito incrível como o meio, né? Acaba moldando a gente, né? Eu acho que toda essa influência de você ter vivido nesse ambiente de muita inovação fez você trazer
PCXT. Fazia muito tempo que eu não via PCXT, cara. Não, depois você procura. Em 1980, da Itautec. Da Itautec. E agora está envolvido no PCXT. Na coisa que é a maior parte, que é uma grande inovação, né? Uma grande coisa no mercado imobiliário agora, que é essa tokenização esse de imóvel. caldo, vamos dizer assim, que meu pai nos colocava, os filhos, a mim ali, de dizer, olha, isso é fundamental para a gente poder aperfeiçoar. Eu vi ele também toda hora mexendo nos computadores, especialmente quando eu fui avançando um pouco mais para a adolescência, meu pai equipando com os computadores a questão das questões meteorológicas para o nosso país, aquilo me chamava muita atenção, né? E meu pai muito ligado também ao aspecto de natureza, preservação, um dos professores mais conhecidos ali do ITA, por conta dessa vertente que ele tinha ali também de pensar muito longe, né? E aí aquilo foi realmente isso, o meio é fundamental. É fundamental. É fundamental. Nossas influências. E a tokenização que você falou, realmente, alguns hoje ainda falam pra gente. Que loucura. Agora, pra você ter, é a mesma coisa que você estiver equipando, porque os meus funcionários, pessoal, isso é maluco. Meu avô, que era o dono da imobiliária, me chamava de Alfredinho. Alfredinho, você tem certeza de que isso vai dar certo? Aqui. Esse investimento que a gente está... Hoje, alguns amigos, né, falam, você tem certeza de que isso dá certo, que a tokenização vai dar certo? Porque isso é uma questão muito cultural. Nós estamos acostumados com o ambiente registral, que na verdade algumas pessoas pensam que a gente está concorrendo com o cartório de registro. Nós não estamos. É um ambiente que poderá durar. Nós estamos aqui apresentando uma outra opção, uma outra solução para um ambiente digital que cada vez cresce mais, como é a Loft. Como é o ambiente aqui, quando você fala das garantias, dos serviços que a Loft está oferecendo aqui, nesse ambiente digital, nem imaginar o que a gente fazia lá atrás e que hoje as soluções que vocês trazem aqui, que são absolutamente disruptivas, você imagina o que significa hoje ativo, que está aí, está funcionando. Né? A tokenização veio, vai ficar, ainda teremos uns olhares de desconfiança, mas eu estou acreditando firmemente de que nós teremos mudanças bem evidentes no ambiente da comercialização. Legal. Acho que vale a gente abrir um parênteses aqui, só para a gente não perder a oportunidade de você explicar o que é a tokenização. Acho que vale para os nossos ouvintes, quem está assistindo a gente, o que é e qual é o potencial desse negócio hoje. Na verdade, a tokenização nada mais é do que transformar aquilo que nós temos hoje no dia a dia, aquele ato da transação, num ambiente digital e na forma de um token, que na verdade nada mais é do que um número de série, né? Um número digital, que vai permitir num clique, para falar coisa mais simples, num clique você poder transferir uma propriedade minha para você, Sérgio. Bastando um clique. Assim, para quem está ouvindo, é isto. Obviamente tem uma enorme tecnologia por trás disso. Agora, a tokenização vem para simplificar todo o processo, que é exatamente, nós não estamos agora querendo fazer tudo no clique de um celular, não é assim? Pix, não é isso? Tudo no Pix. É isso. O Pix é um instrumento, inclusive, de apoio para o processo de tokenização. Esse meio de pagamento vai, inclusive, ajudar, porque são ferramentas que estão vindo para consolidar esse processo. Num simples toque, num ambiente digital altamente desenvolvido, você vai fazer a sua transação dentro da blockchain. O que é a blockchain? Um ambiente seguro da internet. Então você vai poder fazer uma transação comercial via Pix ou via moeda digital, está chegando o Drex, que está sendo colocado aí pelo Banco Central. Você vai ter uma transação hoje absolutamente digitalizada, segura e rastreável, porque está no ambiente da blockchain, que é o ambiente, né, onde você permanece absolutamente seguro com as suas informações. Vai precisar de muita tecnologia para você destruir, digamos assim, o que está dentro de uma blockchain. Ou seja, então, o que se espera disso, o que nós temos hoje isso, é fazer uma transação tão segura quanto temos hoje, né, rastreável e, mais uma coisa interessante, mais barato do que o sistema hoje aplica. Ou seja, vamos entregar para os brasileiros, no país todo, porque isso é uma ferramenta que está chegando para o Brasil inteiro, uma ferramenta segura e mais barata. E como é que é o nome dessa ferramenta? Como é que é o nome dessa Hoje, na verdade, a empresa que estruturou isso chama-se NetSpace, mas o nome do nosso produto chama-se Propriedade.digital. Então, legal. Propriedade digital. Várias cidades, nós estamos hoje com quase 300 cidades com licenças para tokenização. Então, isso é um processo já consolidando e ganhando envergadura.
Acho que vale até dar um exemplo, talvez para o proprietário ou para o corretor. Hoje, eu tenho um imóvel, eu já consigo fazer a venda dele dessa maneira? Consegue. Inclusive, a gente leu também um pouco sobre comprar pedaços de um imóvel, né? Tokens, até conquistar a propriedade toda. Dá pra gente deixar um exemplo aqui para quem está ouvindo a gente? Dá sim. O cidadão vai entrar numa plataforma, né? E ele obviamente, ele vai precisar estar com o imóvel dele tokenizado. Para ele fazer essa tokenização, o que nós estamos estimulando hoje, para tornar mais simples, um prédio, quando constituído, forma-se uma SPE, daquele núcleo de uma sociedade de propósito específico para aqueles compradores. Lá, ele vai permitir que o ambiente já saia tokenizado. Cada unidade, uma a uma. Então, se eu vou vender para o Sérgio, para você, já sai na opção, eu quero receber isso tokenizado. Então, eu vou vender para o Sérgio a unidade 41A, exatamente da forma como está, ou eu quero vender um pedaço, se assim for entendido, da construtora, eu quero comprar 1/10 desse, eu quero comprar 1/1000 dessa propriedade. Eventualmente isso vai ser uma gestão da SPE para que isso possa acontecer. Gestão do dono da construtora, né? Dos sócios da construtora que estão vendendo aquele núcleo de unidades para as pessoas que vão adquirir. Nessa aquisição, ele consegue passar essa propriedade dentro da blockchain, como eu expliquei, né? Ou seja, vai estar num ambiente seguro, pagando mais barato nessa transação, transferindo do Alfredo, ou da SPE, ou da construtora X para o Sérgio. Nesse ambiente ele consegue fazer, vai estar dentro dessa, a gente chama de custodiamento, está sob custódia dessa SPE, que vai, obviamente, com o ambiente seguro, manter isso em custódia e fazer as transferências nesse ambiente do Sérgio e do Sérgio para qualquer um de nós que estamos aqui. Nossa. Ou para qualquer um. Na proporção que entendermos conveniente. Poxa, mas eu não consigo comprar um produto de R$1 milhão. Eu tenho 200 mil, posso ser dono dessa fração? Claro, você pode ser, se isso houver essa disponibilidade, eu poderei ser dono, posso comprar pedaços desse prédio e receberei, eu quero alugar isso. Eu vou receber a proporção do que eu comprei. Que legal, né? E assim vai. Isso abre para mais pessoas entrarem, né, no mercado Você imobiliário. tem uma expressão muito grande, boa colocação sua, que é a democratização da propriedade. Nós estamos chamando isso de a grande mudança da democratização. As pessoas vão ter oportunidade de comprar um pedacinho, um pedaço, e depois, aos poucos, até se transformando depois num único titular, 2 titulares, como assim entender conveniente. O Alfredo, a gente acabou entrando em como o teu ambiente, né, o seu pai formou com esse lado de tecnologia, né? Mas você também comentou que o seu avô foi quem criou a imobiliária, fundou a imobiliária e foi quem te chamou de volta de Campinas para São José. Como é que o teu relacionamento com o teu avô te formou, assim, né? Como é que ele te influenciou? Meu avô tinha uma questão interessante. Ele era um homem empreendedor. Ele veio muito pobre para São José dos Campos, ele veio sem nada, porque ele veio doente de tuberculose na fase sanatorial. Sem absolutamente nada. Ele chegou em São José dos Campos, a vacina, lá atrás, enfim, no finalzinho da Segunda Guerra, o salvou. Como salvou agora a Covid milhares de brasileiros. Salvou milhares de brasileiros da tuberculose na época. E meu avô, dentro do sanatório, começou a vender título de capitalização e também São José dos Campos não tinha, naquele tempo, nenhuma estrutura para atender o número de pessoas que chegavam para se tratar. Então, a casa dos fundos virava a casa... Sai daí, se eu tenho a sua casa... Era ele que fazia, era o único agente que fazia isso em São José dos Campos, porque ele acabou se salvando e foi fazendo esse trabalho. Paralelamente a isso, meu avô era um cara que mexeu com ferro velho, com fábrica de bolsa, com bar, ele foi fazendo a imobiliária, e era o que tinha naquela época, né? Ele era um cara muito empreendedor. E, obviamente, tivemos aí uma situação importante a tua pergunta, porque nós tínhamos o filho, que ele também estava na imobiliária, mesmo depois que eu já estava na universidade. Meu avô foi me buscar na universidade para que eu voltasse, porque eu tinha trabalhado como office boy, né? Mas ele me queria lá, porque ele também não via o filho como o sucessor. Hoje você faz uma sucessão diferente um pouco de como foi. Ele entendeu que eu tinha esse jeito para a coisa. O meu tio, um homem maravilhoso, ele assim, nunca foi muito a praia dele, a imobiliária. Ele estava ali porque era um meio de renda. Meu avô, obviamente, percebeu isso
e foi me buscar na universidade. Eu era até muito novo para poder ter esse entendimento. Hoje está claro, depois de alguns anos, estou contando uma história, porque depois ficou muito claro ao passar porquês, né? os porquês. Né? Ou seja, mas foi uma sucessão, na época, delicada, estressante, Imagino. porque o meu avô acabou bancando o neto para esse processo de sucessão e acreditando em mim e menos no filho. Mas ele fez isso com muita inteligência, porque ele deixou o filho muito bem. Mais tarde eu acabei saindo e comprando as cotas que eu comprei, porque na verdade quando a gente ainda estava na imobiliária, quando eu veio de Campinas, eu, meu tio, filho e mais meu avô, éramos todos sócios. E eu fui comprando cotas, alimentados pelo meu avô, que eu vou vender para você, vou vender para você. E eu fui comprando as cotas do meu avô. Então eu acabei chegando ao final com 49% da sociedade, até o ponto da gente dissolver, porque era a imobiliária Freitas, e quando eu, aos 29 anos, eu me separo, há uma ruptura entre eu e meu tio. Meu avô faz essa cisão, faz esse trabalho. Isso foi o lado mais duro que nós passamos. Foi muito difícil para mim, porque eu era muito novo e eu quis tocar minha vida. E aí eu constituí a Nova Freitas. Aí nasce a Nova Freitas, que era diferente da imobiliária Freitas, que nasce em 48 e vem até 1989. Em 89 nasce a atual empresa. Em 1997, o meu tio me procura, ele foi lá me vender a imobiliária Freitas, e eu comprei a imobiliária Freitas dele. E depois desse período, juntamos tudo e ficou uma única empresa, que hoje nós estamos com 77 anos de vida. Eu posso dizer que a somatória disso, que hoje a empresa ela é única minha, porque eu acabei comprando as cotas do meu tio, que me ofereceu, que não quis mais, ele mesmo. Meu avô já tinha morrido, meu avô morre nesse período, e meu tio vem e fala: Alfredo, eu não vou continuar, é você mesmo, e eu quero vender para você. E aí eu paguei o preço que ele me pediu, ou seja, era um absurdo, porque nós tínhamos valores muito altos naquela época, né? Ele falou assim: só que eu vou vender para você. Tá bom, eu quero comprar. Sabe aquela história que você, que você tem que pagar o preço daquilo que você objetivou comprar? E obviamente, aí a empresa hoje tem uma linha onde eu e minha irmã agora acaba de sair, está entrando a filha dela, minha sócia hoje, é uma sobrinha, que também está entrando para renovar esse processo. Então já o processo, a quarta geração já... A quarta geração já está trabalhando dentro da imobiliária. É Elissa, que está lá hoje junto comigo. Tem uma filha minha que está se preparando para vir, mas é bem diferente do meu avô, que falou: vem, volta, você quer voltar, etc. Aquela coisa eu acho que é você que tem que vir para cá. Mas eu fui com gosto. Óbvio que eu tinha muito interesse em voltar. Mas hoje a gente faz a sucessão, ou tem que fazer de maneira diferente. Hoje as pessoas precisam saber se também querem. Comigo está sendo assim. Quero, se quiser, venha por amor, por gostar, por se interessar. Zero pressão. Que é o melhor para a companhia também. Que é o melhor para a companhia. Você já tem uma sobrinha já Já está fazendo lá com gosto, espero que ela continue. Essa é a história que a gente está começando a construir para a quarta geração. Legal. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. O Portas cresceu. Além da newsletter e do podcast, o Portas agora tem um site de notícias sobre o mercado imobiliário. Lá, você encontra informações essenciais para quem move o setor e decide com segurança. Com notícias diárias, colunas de opinião, dados e tendências, entrevistas com nomes relevantes do mercado e insights valiosos. Feito para investidores, compradores, proprietários, inquilinos, corretores e demais atores do setor imobiliário. O site do Portas é a sua fonte diária de informações de qualidade, com profundidade, clareza e independência editorial. Portas. Acesse, acompanhe e esteja sempre um passo à frente. Tem muitos pontos interessantes nessa história que você está contando, mas eu queria voltar lá pro comecinho, quando você estava saindo da faculdade, porque você saiu muito novo da faculdade, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 22 anos. 22. Saí com 22 anos. E você tinha a influência do seu pai, do seu avô, eram caminhos que depois se cruzam, né? Imobiliário e tecnologia, mas até então um pouco distantes. O que te chamou a atenção para você voltar para a imobiliária? O que foi decisivo para você falar: não, realmente eu quero voltar e não quero tentar outra coisa? Porque você é formado em economia, né? Sou formado em economia. É interessante porque a Unicamp sempre foi um centro de excelência e de referência. Quando eu saí na porta, já estavam os profissionais da Shell
contratando todos os alunos. Olha que coisa, como eram os velhos tempos. Acho que hoje isso é difícil acontecer. Foram os profissionais da Shell, lá em Campinas, na nossa sala, e disseram: todos aqui que quiser trabalhar estão contratados pela Shell. Assim, desse jeito. O salário é tanto. Nossa, tamanho o impacto e a estrutura que tinha a Unicamp. Mas eu tinha um passado já importante. Que era eu ter trabalhado lá com meu avô como office boy. Então eu vivi um período dos 14 anos, eu estou na imobiliária trabalhando desde os 14 anos. Eu fui criado por ele, porque a gente tem uma passagem um pouco complicada de pessoal, porque minha mãe morre muito cedo. Aos 31 anos, minha mãe falece com um erro cirúrgico. E eu e mais os meus 2 irmãos fomos criados pelo meu avô, por esse avô, que era o dono da imobiliária. E ele nos leva e diz o seguinte: todos vão trabalhar. Né? Minha mãe morre, eu tinha 11 anos. Eu fui para casa do meu avô com 14 para 15. 14 para 15 era quando eu estava trabalhando com ele. Então meu avô teve uma sinergia, nós com meu avô, muito grande, dos meus irmãos, porque também eles trabalharam na imobiliária, meus 2 irmãos, a Esther e o Carlos. Fomos muito cedo trabalhar. E ali o meu avô foi tendo uma percepção, óbvio, de como era o meu envolvimento com o escritório. Eu fui estudar, ele me bancou. Todas as férias eu voltava e trabalhava na imobiliária. Eu comecei a conhecer os proprietários, os inquilinos. Era um ambiente muito presencial, de muita presença física. Não tinha mesmo... O contato era muito forte, né? Então, eu me relacionava muito bem eu me relaciono bem com gente. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de falar com gente, de conversar com as pessoas. Então, isso realmente... E meu tio não era muito assim. Meu tio era um homem de gabinete, o filho, né? Que também estava no roteiro, mas um grande cara, um grande profissional, mas um homem de gabinete. Não era uma pessoa de balcão. Então, era um cara de balcão. E ali meu avô, poxa, eu vou trazer esse moleque de volta. E eu já estava acostumado com a imobiliária. Eu conhecia as pessoas, eu tinha já um envolvimento técnico, eu já estava olhando para o escritório com um olhar de, puxa, isso aqui pode ser também uma oportunidade para mim. Então, foi um passo fácil para que isso aconteça. E quando você voltou de fato? Você já voltou, você já ganhou um cargo de liderança? Como que foi? Hoje tem uma expressão que acho que é o trainee, né? Que faz um pouco, Sim. anda por tudo. Fui andar por... Meu avô não me deu cargo nenhum de gerência, de nada. Você voltou, mas voltou para trabalhar. Eu voltei para trabalhar, assim... Eu comprei 1%. Quando eu voltei, ele falou assim: eu vou te vender 1% para você sentir-se aqui membro dessa estrutura. Mas você vai trabalhar em todos os setores. Você não vai mandar em ninguém aqui. Ah, é? Tá bom. Meu avô, quando ele falava, ele era uma pessoa... Ele tinha 4º ano primário, o meu avô, o dono, o Posidônio. E era um cara genial, um empreendedor, com muita visão, muito respeitado na cidade. Tinha já sido presidente da Associação Comercial da cidade, com 4º ano primário. Mas ele era um cara fora da curva, né? E muito comerciante, um bom e comunicativo. Então, com algumas coisas interessantes, assim, que chamava a atenção, assim, pela qualidade dele. Pessoal, um cara de qualidade, né, que em cima da mesa dele estava escrito assim: quem não registra não é dono. Isso lá na década de 60, e 70. Quem não registra não é dono, em cima da mesa dele. E as pessoas gostavam de ver isso aí. Dessa questão. Mostrava seriedade. Seriedade. Né? Então, lá em cima da mesa dele tem uma plaquinha lá. Eu devia até manter isso. Agora, quem não tokeniza, não. Meu sócio está aqui. Isso é boa, né? Isso é boa. Enfim, foram essas circunstâncias, né, que foram levando também a gente ter essa proximidade, a confiança dele, né, e uma estruturação que acabou acontecendo naturalmente. Fui alimentando uma postura de estar mais próximo dos clientes. Então, tudo isso a gente foi galgando e crescendo dentro da própria empresa. Então, no começo, demorou uns 3, 4 anos que eu fiquei andando pelos departamentos, entrega de chaves, atendimento de clientes, atendimento dos proprietários, a parte de back-office, que aí eu me envolvi muito. Eu fiquei 1 ou 2 anos mexendo com a parte tecnológica, para montar o programa, para desenvolver o programa, né? Então, aí com o tempo, aí sim, foi natural. Meu avô veio falecer em 89, no mesmo ano que eu me separei.
Mas já em 88, para 88 eu já tinha comprado os 49, então eu já estava, quando eu compro a parte da sociedade, que meu avô falava o tempo todo aqui, você não vai ter nada de graça, você não me entenda mal, eu não vou dar nada para você, mas tudo você vai comprar aqui. E talvez um dia você entenda por que é importante você comprar e não te dar. Hoje eu também não dou nada, eu faço também a mesma postura com a minha sobrinha que está lá há 3 anos, não gerencia nada, ela está fazendo também o trainee, a 4ª geração, não é diretora de nada, está aprendendo. Eu tenho algumas coisas que lá de trás a gente ainda consegue manter-se alguns conceitos que ainda são, para mim, muito importantes. Você está falando de década de 80, etc. Até agora, muita coisa aconteceu na economia do Brasil, né? Nessa falta de financiamento, confisco da poupança, quer dizer, um monte de coisa. Qual que você acha que foi o momento assim que você sentiu que a Nova Freitas, apesar de toda essa turbulência, estava mais firme? Poxa, uma boa pergunta. Nós passamos por momentos assim difíceis, né? Porque o final dos anos 80, 86, né? E depois teve na época do Collor também 91, foram momentos assim terríveis, né? Mas como a gente estava com uma empresa muito estruturada, a gente conseguiu organizar a empresa, a gente conseguiu passar por essas crises, porque tivemos um fato, foi muito fortíssimo, né, em São José dos Campos, porque numa tacada só, a Embraer, uma grande empresa de São José dos Campos, uma grande empresa do país Brasil, hoje, né? Brasil até hoje. Grande exportadora. Ela demitiu 4.000 numa leva, depois mais 2.000 numa leva em São José dos Campos. Eu tinha uma carteira de locação que estava toda ela calcada nisso. Foi um desastre, foi um caos isso aí. Isso aí foi um... Assim, eu não dormia noites e noites de como é que eu fazia do pessoal entregando chave, porque ia embora para suas cidades, voltando. E felizmente nós conseguimos passar pela organização, pela estruturação. Nós tivemos a firmeza dos nossos clientes, conseguimos conversar com os clientes, acreditem na gente, porque também teve isso, porque os inquilinos pararam de pagar. Eu tinha garantia, fomos uma das primeiras empresas do Brasil a fazer, na década de 70, garantia de pagamento, que hoje vocês fazem tão bem. Claro. Nós tínhamos na carteira a garantia, que não começa fazendo assim. Os proprietários... A garantia, na verdade, começa com uma história interessante, que nós fomos das primeiras a fazer garantia no país, porque os proprietários pediam para antecipar o aluguel para o meu avô. Estavam precisando do dinheiro, e o inquilino pagava no dia. E aí meu avô, não, tudo bem, custa 6, vou cobrar 8 de vocês. O inquilino pagava em dia, meu avô tirava e pá, e antecipava. Era o banco. Antecipação de aluguel. Antecipação de aluguel. Então, era isso que a gente chamava de garantia para o proprietário, porque ele queria receber. Depois, obviamente, fomos caminhando para um país que começou a aumentar muito a inadimplência, né? Que é hoje que a gente tem, que a gente assiste, e que vocês dominam esse assunto com profundidade. O cuidado que você tem que ter com a carteira, como é que eu tive que lidar com os proprietários para dizer, acreditem na gente, nós vamos conseguir repor isso, vamos ter que fazer aluguéis mais baratos, vamos conseguir. São José dos Campos também ajudou muito, porque São José dos Campos é uma cidade que tem um potencial absurdo. Então, mesmo com a situação da Embraer vindo de uma maneira forte, negativa e com outros problemas, serviços começaram a crescer em São José dos Campos. Hoje São José é uma cidade de multisserviços, a gente tem uma Embraer ainda muito forte, mas a economia só que é uma economia mais bem distribuída, diversificada, que veio também se ajustando melhor. Hoje, se Deus me livre e guarde, se tiver um problema com a Embraer, mas a cidade sobrevive, como sobrevivemos lá. Porque a cidade começou também a receber um contingente de pessoas que vinham buscar outras oportunidades. A gente começou a enxergar essas outras oportunidades, oferecer os aluguéis, os imóveis reduziram-se drasticamente, mas assim, vamos alugar. O remédio era, não tem outro jeito, o que o proprietário fazer? Metade do preço, bonificações, você não tem condição, esperar a recolocação do profissional. O senhor precisa de quantos meses? Só posso pagar, o aluguel é 2, só posso pagar 500. Paga 500 e vamos esperar a sua recolocação. E assim fizemos. A Covid também foi um exemplo disso. Nós já tínhamos esse exemplo, então para nós exercitarmos esse trabalho com os proprietários, já foi porque a gente já tem a memória, a estrutura do que fizemos no passado para quando vivemos isto
gravemente no cenário político-econômico nacional. Então isso foi nos dando um pouco de bagagem para poder passar um pouco desses problemas e conseguimos superar. Foi angustiante, difícil, mas a empresa Bom, cara, ela se manteve firme durante todo esse tempo. Aproveitar que a gente está em ano eleitoral, então, e enganchar uma pergunta sobre isso, porque a empresa que vive 70 anos, 76, também passa por diferentes períodos, né, da nossa história aqui. Para vocês hoje, você vê alguma influência de ano eleitoral no mercado imobiliário? Você acha que afeta? Ou hoje a gente já não sente tanto essa... Outra boa pergunta que você faz. Geralmente fica uma apreensão dizer para vocês aqui, para o nosso público que não tem, que não vai dar, seria uma... a gente sempre fica com um friozinho na barriga, mas assim, como é que nós estamos vendo, como é que o mercado está vendo? E aliás é um ano até mais complicado do que os outros, né? Muitos feriados, Copa do Mundo, que atrapalha um pouquinho, às vezes o foco, mas assim, estamos entendendo que essas eleições estão caminhando para um ambiente muito parecido do que foi, nós tivemos as outras duas últimas. Um ambiente já bem aí polarizado, digamos assim, sabemos aí mais ou menos como vão ser ou os prováveis candidatos. Não é um mercado que vai levar a grandes sustos. A gente está vendo aí um pouco das movimentações nos lançamentos imobiliários, que são bons para um começo de ano. A locação ainda continua forte, a locação ainda tem uma demanda aí interessante, né? Especialmente nos grandes centros, inclusive cresceu bastante em termos de percentual, de valorização, de ganhos aos proprietários nesse período. Claro que tem um pouco dessa questão dos juros, tem muito dos juros nessa história, mas estamos otimistas. Acho que a gente, mesmo com todo esse percalço, a gente ainda tem aí um cenário que dá para ter uma previsão mais otimista. Perfeito. Fechado esse parênteses aqui, eu acho que a gente pode, então, amarrar falando sobre como é que a gente torna uma empresa imobiliária uma empresa sólida, que resiste a esses solavancos, que, né, passa por períodos, ou o governo, a empresa continua independentemente de quem está na posição no governo, né? Que momento que você entendeu que a Nova Freitas podia diversificar, ou em que momento você entendeu que ela já era uma empresa sólida, assim, que você fez para construir essa empresa sólida que você tem hoje? Olha, a primeira questão que eu acho que é importante para qualquer um é entender o caminho que você tem, mas calcado dos seus valores, né? Acho que a gente fala isso, mas isso é muito forte, né? Como você pretende ser enquanto uma pessoa de mercado, né? Como é que você vai se relacionar com o seu público, né? E principalmente com transparência. Como você determina a estruturação da sua empresa e como os seus funcionários também são enfim, o espelho do proprietário, o espelho dos seus donos, né? No sentido de clareza, das informações, né? Então isso para a gente é muito importante. Para passar por questões delicadas como que a gente não pode controlar, que são as questões econômicas, que às vezes podem nem estar dentro do nosso país, pode estar fora do nosso país, e que nos afetam muito, é fundamental que a gente tenha realmente uma clareza dessa conversa com os nossos profissionais que trabalham com a gente. Ou seja, quais são os nossos valores? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui dizendo as coisas mais ou menos para os nossos clientes? Olha, dá para fazer esse documento aqui, eu dou um jeitinho aqui? Não. Você nunca pode dar jeitinho. Respeitando as leis. Se você tem um zoneamento da sua cidade, leia o zoneamento, respeite o zoneamento da sua cidade, o que pode ser ocupado e o que não pode ser ocupado. Não venda o que você não pode vender. Não venda o que está em áreas de ambientais, etc., ou áreas, ou produtos da Caixa Econômica que foram feitos para a classe... Outro dia entrou lá no meu escritório um cidadão, nem conversei, né? Olha, tem um bairro aqui que o proprietário quer vender aqui por 400 mil reais. O meu advogado me contando. 400 mil reais lá naquele bairro, mas essas casas são do Programa Habitacional Popular, não pode ser vendida. Não, eu já disse, fica tranquilo. Está 400 mil uma casa dessa? Não, mas eu já avisei o corretor que não pode vender, ele não vai vender. Então, essas coisas, ou seja, não se pode ter... completamente calcado em valores. Tem que mesmo, calcar né? em valores, ou seja, você tem que respeitar as normas, você tem que ler a lei do inquilinato, você tem que ler o teu código de obras da cidade que você vive, você tem que ler os dispositivos de financiamento imobiliário e repassar isso para os seus profissionais, treinar os seus funcionários, mostrar quem você é
né, no seu posicionamento de como você transmite essas questões que são as obrigações que você tem que ter ali na linha de frente com o teu profissional, para ele saber que não tem, quando ele chegar com documentos aqui, olha, tem um... Esses dias mesmo eu estava lá com um profissional, eu falei, o cara tá com um monte de protesto aqui. E a certidão apareceu um pouco de protesto. 22 herdeiros. Nossa. Esses dias não, antes de ontem. Né? Uma propriedade em Pindamonhangaba, lá na minha filial. O senhor Alfredo, o nosso advogado, deu um parecer aqui que a situação é preocupante. E como é que nós vamos vender essa propriedade? As pessoas estão desesperadas, os herdeiros querem vender, todo mundo precisa de dinheiro. Olha só a agonia. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Cadê o comprador? Então você vai chamar o comprador e vai dizer para o comprador, está aqui a certidão. Está acontecendo isso. Esses casos aqui, dos 22, 10 tinham problemas com certidão. Dos 10, 8 tinham assim dívidas de R$200. Pequeno, impacto pequeno, risco baixo para o comprador. Mas tinha um outro lá que estava com 2 problemas, inclusive um criminal. Chama o comprador e mostra para o teu comprador e fala para o comprador chamar o advogado dele. Os nossos advogados vão conversar. Olha, nosso advogado diz que tem aqui um certo grau de risco. O seu advogado autoriza o senhor? Porque aqui nós estamos vendo um certo grau de risco. É essa transparência que tem que ter. Se o comprador falar, não, eu quero comprar isso, vamos assinar um documento, vamos registrar todas as certidões e mostrar que essas certidões existiam à época da venda. E que foi um risco do comprador em fazer essa aquisição com essas condições. Isso acontece, isso está todo dia. As pessoas estão com problemas de família, têm problemas de certidões. Essas são as realidades que a gente enfrenta hoje no dia a dia das nossas vendas. Né? Então, precisamos ter isso. Transparência no processo, que você tem que transmitir, chamar a tua equipe, dizer para o teu corretor, ele decide junto com você. Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu o que o advogado falou? Então, para que você tenha uma equipe com uma energia contagiada positivamente naquilo que é o certo que precisa ser feito. Legal. Você falou, acabou de falar de Pindamonhangaba agora, a gente falou no São José dos Campos no começo. Foi. Mas você hoje já está no Vale do Paraíba, Litoral Norte, certo? Ou tem mais alguma região? Não, como é que foi esse processo para essa expansão da Nova Freitas? Foi um processo natural. Foi natural assim? Foi ou natural. Foi uma coisa, não, foi uns 20 e poucos anos atrás, eu fui convidado para poder ir para o litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, pertinho de São José, para vender um produto imobiliário. Lá fiquei, não saí mais. Eu estou há 27 anos. Eu estou há 27 anos em Caraguá. Foi acontecendo organicamente, vamos dizer assim. Organicamente. Fui montando, fui desenvolvendo, fui criando a carteira. Hoje eu estou com uma equipe estruturada lá, tenho diretoria, tenho funcionários administrativos, tenho uma boa sede. Aí teve um amigo meu, um grande amigo meu de Pindamonhangaba, que faleceu. Era muito, muito meu amigo, e durante uns 3, 4 anos, Alfredo, você vai comprar minha imobiliária? Você vai comprar... Em Caraguá eu montei a imobiliária. Essa de Pindamonhangaba, eu comprei a carteira. Eu comprei a imobiliária com todo mundo dentro. Porteira fechada, como a gente chama. E esse era um grande amigo meu. Eu falei, não, eu vou vender imobiliário para você, porque meus filhos não vão... Olha só, problema de sucessão. É o que a gente falou. Problema no começo. Não tenho para quem suceder. Sou uma empresa de 30 anos, 35 anos. Eu estou com essa imobiliária há 35. Fizemos 40 anos agora de imobiliária em Pinda, dessa imobiliária. E esse meu amigo falou, eu vou só vender para você, não quero que outra pessoa compre. Ele faleceu sem ter vendido para mim. A viúva... vai a São José dos Campos, chega lá com o documento, meu marido tinha coisas impressionantes isso. E chegou lá e falou assim, quem vai comprar é o senhor Alfredo, porque foi você que meu marido escolheu, ele morreu, e nós vamos seguir aqui, o senhor vai ter que comprar essa imobiliária. Notícia. Foi desse jeito. Assim, e assim, mas eu não quero ir para Pindamonhangaba. Não foi nada orgânico. Esse caso foi o... Como eu definiria isso? Como é que a gente define isso? Quase no susto. Foi assim. Aí eu fiquei ali, uma situação... Tá bom, eu vou comprar imobiliário. E comprei imobiliário. Estou feliz em Pinda, porque acabei depois montando bases em Cruzeiro, Lorena, Aparecida. Estive em Taubaté, hoje já não estou com uma ação mais forte em Taubaté. Caçapava, São José dos Campos, Jacareí. Então nós temos negócios em quase todas essas cidades mais importantes ali do Vale do Paraíba, onde eu tenho loteamentos, onde eu tenho minhas atividades ali. Então eu estou em todas essas cidades, e obviamente já há mais tempo, a primeira delas em Caraguá, nascendo parcerias, clientes aqui de São Paulo, a sua grande maioria, grandes loteadores que acabaram me contratando, e eu sou a figura ou a imobiliária que cuida dos negócios dessas empresas que estão lá pelo Vale,
né, fazendo negócios. Depois a gente montou, mais recentemente, nós montamos uma empresa que chama-se Livre, que é uma outra vertical nossa, que a gente cuida de locações, está inclusive em expansão, que cuida de locações de short stay, que a gente chama de flex stay. Montamos a propriedade digital, a tokenização, que também funcionamos nisso. Montei a empresa de administração de condomínios, eu voltei a fazer administração de condomínios, mas mais bem estruturada. Me aliei à APSA, que é uma das grandes empresas imobiliárias do país que cuidam de administração de condomínios. Sou sócio deles, a gente acabou fazendo uma parceria. Estamos no Vale todo, no litoral, está crescendo, nós estamos com vários prédios já administrados, né? Enfim, este ano nós fizemos, dentro da nossa empresa, o Instituto de Formação, Nova Freitas de Formação. Montamos um instituto para treinar, aperfeiçoar, formar os profissionais, desenvolver os profissionais e melhorar exatamente essa questão de levar para o nosso público uma identidade maior do nosso grupo, que fale muito parecido como eu gosto de fazer, ou seja, ser um pouco mais o espelho de como os donos projetam os nossos negócios. Então esse aliás é um grande desafio. Começa agora, dia 7 de fevereiro, eu vou ter a aula inaugural do Instituto Nova Freitas de Formação, que vem nesse sentido da gente ampliar e melhorar o serviço que a gente oferece, tudo isso para o público. Isso é tudo para a gente poder melhorar o serviço, né? Que qualquer empresa como vocês, aí, a dedicação enorme de atender bem as pessoas, né? De chegar a informação, como nós estamos aqui fazendo hoje, chegar uma boa informação para quem está aqui nos acompanhando, né? Uma empresa que se preocupa em ter uma comunicação bacana. Parabéns a vocês, até por terem um espaço importante dedicado à boa informação. Obrigada. Parabéns. É relevante mesmo. Eu fiquei cansada só de ouvir tudo. Nossa, eu fiquei animado. Poxa, peço desculpa. Não, eu tô pensando que horas você descansa. Não, eu acho que é legal. legal. Médico, eu vim do médico hoje, fazendo uma observação, meu falou, Alfredo, acho que você está um pouquinho estressado, que tem um exame aqui que está mostrando que você precisa dar uma... Você não quer terminar o seu expediente na sexta-feira às 2h da tarde? Mas como? Eu sou meio alcoólico, não tem jeito. Mas acho que é legal para quem está ouvindo a gente também entender todas as oportunidades que trabalhar com o mercado imobiliário traz, né? Não só a venda e a alocação, mas tudo o que é possível fazer para atender melhor a alocação, mas também para diversificar o negócio, né? E aproveitando isso, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o Flex Stay, que você mencionou, porque aqui no Portas a gente recebe e-mails de pessoas falando como a minha imobiliária pode competir com empresas como Airbnb, como Booking. Será que eu deveria competir? Vocês viram isso como uma oportunidade, não como uma ameaça? Como é que foi quando vocês decidiram trabalhar com isso? É bem interessante. Eu acho que as duas coisas. Claro, para dizer que a gente não tem preocupação, porque o mundo também está se transformando, especialmente quando veio a pandemia, o Covid, nos deu um recado claro de mudança de hábitos, de forma de trabalho. E a forma de trabalho dessas em que as pessoas também estão um pouco em casa, embora voltando mais agora para o trabalho presencial, a Embraer mesmo, pois todos os 4.000 funcionários estavam em home office, todos de volta para a empresa. Mandou todo mundo voltar. Você está vendo um outro movimento. Sim. Mas isso tudo, ainda tem muita gente trabalhando. Essa mudança deu uma mexida no mercado e tanto é que tem aparecido várias empresas, inclusive empresas americanas, internacionais, que estão vindo para o Brasil buscar esse espaço. E nós entendemos que a gente deveria também ter o nosso. Tudo começa num sócio nosso, tudo dentro da BMI, a gente... porque como na BMI nós temos, na Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, nós temos ótimas empresas que estão procurando também outros mercados, tentando também eliminar ameaças, né? Buscar soluções de negócios que a gente possa também criar e ocupar espaço, porque também tem isso a gente faz parte do nosso trabalho, porque dentro da nossa cidade a gente consegue também entender melhor o nosso cliente, consegue entender melhor o nosso proprietário e conseguimos atender melhor os clientes de modo geral. Em São José dos Campos nós temos um mercado de business que é grande, muita gente fica uma semana, um mês, 2 meses, vai, a General Electric tem os motores americanos que por exemplo, que estão, um exemplo que me ocorreu aqui agora, né, que estão fornecendo motores para os aviões
da Embraer. Lá tem a Rolls-Royce, tem a General Electric, tem vários motores, mas esses técnicos ficam 1 mês, 2 meses, vão de volta para os seus países. Né? Então, não estão lá para ficar 1 ano, para viver na cidade. Então, isso é uma nova forma que vem acontecendo com a curta duração, e você precisa entregar algum produto para eles e um produto melhor. Ô, Alfredo, já indo aqui um pouco mais para o final, assim, qual que é o legado que você espera deixar, acho que para a tua cidade e na imobiliária? Assim, tem alguma coisa que te inspira assim como legado? Olha, acho que a gente quando fazendo alguma coisa é para a gente poder também deixar algo também importante, né? Eu acho que trazendo um pouco meu avô para essa história, meu avô deixou um legado importante, que foi exatamente esse, que é um pouco do resultado que eu estou falando aqui, ou seja, de muitas coisas da transformação positiva, do compartilhamento, de gostar de gente, de se interessar pelas pessoas, de buscar da ética, né, dos valores firmes e corretos. Isso é o que ele me deixou. Eu espero fazer o mesmo. Eu espero deixar o mesmo. Que eu acho que é importante, porque hoje a sociedade está tão... A gente vê tanta coisa aí, né? Veja o caso do Banco Master. Você fala, pô, mas quando a gente já pensava que situações como de corrupção no país pudessem estar, esses exercícios, mostrando que isso não compensa, que atividade lícita é o que tem que ser feito. Você vem e encontra uma empresa que há 10 anos está praticando coisa errada. Não é possível. Então o país tem que estar toda hora mandando essa mensagem. É a mensagem de que vale o Estado democrático, que vale exercitar a democracia, que é importante as pessoas acreditarem que não podemos ter governos autoritários, que nós temos que ter democracia, que a gente tem que exercitar. É penoso ter um país que não pratica democracia, e é penoso discutir ética e valores num país que ainda insiste em não ter ética e não insiste em não ter valores, respeito aos seus valores. Alfredo, acho que diz muito sobre você, sobre a sua história, na hora que eu te pergunto isso, você não ficar falando de bens ou coisa do tipo, você falar que o teu legado são valores, cara, isso é muito inspirador, cara, que é muito bacana, parabéns, assim. Que bom. Muito por muito aí. Feliz de ouvir isso, cara. Obrigado. Legal. Vamos fazer aquelas perguntas? A gente tem 2 perguntas obrigatórias para todo mundo que vem aqui no Portas. A primeira tem alguma coisa na sua trajetória, aí pode ser pessoal, pode ser profissional, que você gostaria de mudar? Você mudaria se pudesse? Puxa vida. Eu acho que parece uma coisa assim muito de nariz empinado, dizer que você não muda nada, né, na sua vida, né? Mas assim, eu acho que até os desajustes foram importantes para os meus ajustes. Até as minhas decisões erradas foram importantes para eu poder encontrar o certo. Então eu não tenho assim... Não, eu continuo errando, tá? Eu vou continuar errando. Todos nós vamos errar. Mas assim, eu acho que os erros nos aperfeiçoam. Eu acho que me ajudou, está me ajudando a construir quem sou. Boa. A segunda pergunta é a dica que você dá para quem está no mercado imobiliário hoje ou está pensando em abrir a própria imobiliária, né? Que dica que o Alfredo, quando saiu da imobiliária do avô e foi fazer o próprio negócio, gostaria de ter recebido? Que pudessem ter bom, essa pergunta é muito boa. Assim, emocionante até. Porque que pudessem ter o avô que eu tive. Acho que é isso. Muito bom, Alfredo. Nossa, super obrigado, obrigado pela conversa com você. Sensacional, cara. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Foi muito Parabéns, bom. Obrigada, Alfredo. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Para vir aqui. Emoção aqui, desculpe. Não, imagina assim, é visível o quanto você se inspira nele e a paixão com que você fala do negócio por causa dele. Acho que todo mundo que assistir ou que ouviu o programa vai ter esse mesmo sentimento que a gente está tendo aqui agora. Verdade. Que bom. Obrigado. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário e compartilhe. Deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe nossa newsletter, é só se inscrever no link na descrição. Isso mesmo. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab,
Edição, produção e roteiro de Marina Galesso. Direção de Ricardo Kaufmann e captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Até a próxima!